Amém. Graça e paz, irmãos. É bom estarmos aqui mais uma vez, né, nesse culto de oração. Abram suas Bíblias em Atos 2. Atos 2, a partir do versículo 42, do 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Senhor Deus de poder, Deus de graça, Pai de amor, te louvamos, Pai, por esta noite, Pai, mas o privilégio que nós temos, Pai Santo, mais uma vez, nos reunir, Pai, através dessa live, Senhor amado, para orarmos ao Senhor, para conversarmos com o Senhor em oração, Pai amado, e para estarmos, Pai Santo, intercedendo para aqueles irmãos que estão, Senhor, precisando, Pai, do nosso socorro em oração. Para te louvar pelo privilégio que nós temos, Pai amado, de poder a ter acesso a Ti, Pai amado, pelo novo e vivo caminho, aberto do Teu Filho Jesus, através da cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Pai amado, por esse dia. Em nome de Jesus te louvo. Amém, Senhor, e amém. Uma igreja simpática. Eu coloquei essa mensagem. A igreja primitiva era uma igreja vibrante, todos nós sabemos disso. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso é, a presença de Deus era perene naquela igreja, constante naquela igreja. E esse enchimento veio porque os discípulos aceitaram, atentaram para a ordem de Jesus de ficarem em Jerusalém até serem revestidos do poder do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja de fato viva, que cumpre o ID de Jesus de forma integral. E cumprir o ID de Jesus, né, parece ser fácil, mas não é. E não é somente mandar um missionário para o campo, não é somente atender aqui ou acolá, é estar agindo, cuidando das pessoas, como nós dizemos, do corpo e na alma e do espírito, né, integralmente. Então, essa igreja tem que ser uma igreja cheia de Deus para que ela possa ter, né, esse desejo, essa capacidade de fazer essas coisas. E ela é uma igreja atraente porque os irmãos, né, entre eles se tratavam com respeito, com bondade, e eram misericordiosos. Misericordiosos. Não somente para os de dentro da igreja, mas também para os de fora. O resultado disso é que essa comunidade começou a ser bem vista por aqueles que estavam ao redor, mas também por aqueles que estavam distantes. O que é visto em uma comunidade é importante, porque as pessoas veem em nós, a partir de nós, quando nós estamos reunidos, é importante. Então, o amor, o respeito pelo outro, a bondade um com o outro, ser a misericórdia um com o outro, vai fazer com que as pessoas percebam que nós somos uma comunidade diferente. Uma comunidade que realmente tem vida em si mesma. Uma comunidade onde as pessoas estão ali, né, sendo alimentadas, sendo cuidadas, né, sendo edificadas na palavra do Senhor e manifestando a graça do Senhor todos os dias. E essa comunidade ele tinha alguma coisa que era interessante. Além desses atos, era uma igreja como uma reunião através do partir do pão. Na verdade, eles estavam juntos, eles se reuniam, eles tomavam café juntos, eles almoçavam juntos, né? Eles tinham tudo em comum. Talvez a gente pensemos assim, hoje não é possível isso hoje. Né? O mundo mudou, a situação mudou, o mundo hoje é um mundo mais complicado, o trabalho é mais complicado, claro, é uma comunidade agrícola, né? E hoje em dia tem as indústrias, os escritórios, então é impossível, mas nós podemos ter as coisas em comum, né? Através do cuidado com o outro, através da cesta básica, como nós fazemos, através de um kit de alimentação, né? Para você pegar na sua despensa alguma coisa e levar para a igreja, dar para o seu irmão, isso é ter em comum. É saber que o teu que está na sua casa não é só seu, pertence a você e pertence aos seus irmãos também. Você pode, né, abrir mão disso para esses irmãos. Então, ele se manifestar esse amor, o partir do pão, né, podemos manifestar hoje também esse partir do pão, através da nossa, né, ajuda aos irmãos. Mas não somente aos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor também, aqueles que estão precisando. Eu estava vendo uma reportagem no domingo à noite, né, na Record,
acho que Domingo Espetacular, falando a respeito das pessoas que passam fome, em Paraisópolis e na outra favela, né, grande aqui, São Paulo também, do Ipiranga, esqueci o nome agora. Heliópolis. Heliópolis. Então, várias pessoas, né, passando necessidade. Eu pensei, as pessoas estão passando necessidade porque elas não estão ligadas a um corpo, não estão ligadas à igreja. Porque se estivessem ligadas a um corpo, à igreja, eles não estariam passando fome. Não estariam, porque a igreja iria cuidar deles. Iria cuidar deles. Então, muitas pessoas não participam do corpo, então tem dificuldades. Tem dificuldades. Não ouviram falar de Jesus, não conhecem Jesus, a igreja não se apresentou a eles também, de alguma forma. Então, eles passam a ter dificuldades. Então, essa igreja que tem comunhão dentro de si é uma igreja que procura também os de fora. Outra coisa que é importante nessa igreja, a igreja viva, que a oração é comunitária. A oração é comunitária. Eles não oram sozinhos, isolados, apesar de que eu acho que a oração individual, a oração no quarto, no seu quarto de oração, no seu lugar de oração, é muito importante. Mas, para mim, a oração comunitária ela é essencial para a vida da igreja. Ela é essencial. Uma igreja que tem dificuldade de orar em comunidade é uma igreja que tem problemas sérios. Então, nós precisamos tomar cuidado, de desejarmos orar em comunidade, estarmos juntos em oração. E quando a oração é na comunidade, é uma oração intensa. E o resultado dessa oração intensa, além do temor a Deus, a reverência ao Senhor, a consequência disso também é que as pessoas são curadas, são libertas. É isso que acontecia nessa igreja de Jerusalém. Essa igreja estava orando e havia temor e havia prodígios, diz a Bíblia, havia prodígios e sinais que eram feitos por intermédio dos apóstolos e também através da própria igreja, da ação da própria igreja. Então, essa oração comunitária traz bênção para a igreja. Então, nós precisamos aprender, desejar orar juntos. Mas que a igreja perdeu esse foco. Perdeu esse foco. Nós fazemos algumas coisas juntos, mas a oração tem sido complicada. Isso é complicado. Eu creio que a oração tem sido complicada até para nós mesmos individualmente. Eu tenho sentido muita dificuldade de orar sozinho no meu quarto. Eu fui uma pessoa que sempre gostei de orar sozinho, gastar meu tempo diante do Senhor, mas com essa pandemia, com essas dificuldades, com essas notícias ruins, eu estou tendo até dificuldade. E nós precisamos orar em comunidade, porque estando em comunidade, nós temos a condição de um orar pelo outro, de um buscar pelo outro, de um estar atento ao outro. E quando a igreja está reunida, há outro propósito também na igreja reunida, na igreja está junta, o propósito do serviço. Do serviço. O servir uns aos outros. É isso que a Bíblia está falando, que eles serviam uns aos outros. Estavam dentro da necessidade uns dos outros. Então é importante o serviço. Quando nós estamos servindo, estamos realmente todos envolvidos no serviço, a obra do Senhor, as pessoas não passam necessidade. Não passam necessidade. Como eu falei de início, e se existe alguém passando necessidade, é porque ele não está de fato, e se diz cristão, é porque ele não está de fato integrado à igreja. Ele não está de fato integrado, porque se ele estiver integrado na igreja, ele não passará necessidade. Ele será suprido. Será suprido. E ainda hoje é assim. Em Jerusalém, eles comiam em comum, comiam juntos. Mas a igreja hoje em dia, a igreja viva, a igreja está operando, está servindo as pessoas, os seus membros da comunidade, é a igreja que não permite que as pessoas passem necessidade. Eles atendem as pessoas, atendem a cada um. Mas eu gostaria de dizer mais 3 coisas para encerrar. Não somente a oração e o serviço, mas também o louvor é importante à comunidade. Essas 3 coisas juntas revelam a verdadeira adoração. A oração, o serviço e o louvor revela a verdadeira adoração. Eu creio que a oração talvez seja quando nós adoramos mais a Deus. Mas através do serviço nós adoramos a Deus e através do louvor também nós adoramos a Deus. Isso é importante nós estarmos nessa adoração. A adoração verdadeira inclui essas 3 faces: a oração, o serviço e o louvor. Então, toda a igreja deve louvar o Senhor. Diz a Bíblia no versículo 47 que louvando a Deus, toda a igreja louvando a Deus, eles caíram na simpatia do povo. Na simpatia do povo. Então, é importante o louvor da igreja, é importante estarmos louvando a igreja. E o objetivo
como está o David e a Cíntia, o objetivo de ter músicos na igreja é para facilitar o louvor de todos. Quando todos estão louvando, quem canta bem supre a falta daquele que não canta muito bem. Não falar que canta mal, mas que não canta muito bem. Porque nós temos algumas pessoas que não têm, né, a capacidade de cantar. Ele faz outras coisas muito bem, mas cantar ele não faz. Mas ele gosta de cantar. Então, aquele que canta bem vai suprir a necessidade do outro, vai cobrir a falta do outro. E todos vão terminar louvando ao Senhor muito bem. Então, quem escuta de fora, uma igreja de fato louvando ao Senhor, uma igreja de fato em comunhão, vai achar que aquele louvor está perfeito. Ele não vai perceber que aquele irmão, ou aquela irmã, ou aquela pessoa não está conseguindo, não louva tão bem assim, que ele tem algumas dificuldades, né, que ele estoura em alguns momentos. A pessoa não vai perceber, porque todos estão juntos. Estão juntos. Esse louvor parece perfeito. Parece perfeito. E para Deus é perfeito, porque Deus não leva em consideração, né, a nossa voz, leva em consideração o nosso coração. Por isso que quando a criança louva ao Senhor, o louvor dela é perfeito. Não porque ela canta bem, então nós nem entendemos. Mas Deus entende, Deus recebe aquele louvor como um louvor perfeito. A mesma coisa é o nosso louvor quando estamos juntos. Nós estamos em comunidade, estamos ali fazendo a vontade do Senhor e, de fato, quando estamos juntos, a adoração. A adoração. Porque não existe ninguém pensando que é melhor do que o outro. Então, o louvor não pode ser uma apresentação de um grupo ou de uma pessoa. O louvor deve ser para toda a comunidade. Aquelas pessoas que estão lá, né, na frente, estão lá para levar a comunidade a um verdadeiro louvor. Para que a comunidade realmente perceba, né, que eles estão louvando ao Senhor e o Senhor está se agradando desse louvor. E quando isso acontece, irmãos, quem está de fora tem vontade de entrar. Tem vontade de entrar. Quando a igreja está louvando de forma maravilhosa, quem está de fora quer entrar. Eu lembro da história, já contei para a igreja, mas agora eu vou contar de novo essa noite, da minha mãe, minhas tias, elas gostavam de cantar. Elas faziam sempre duetos na igreja, né? Meu pai com meu outro tio faziam um quarteto e cantavam. E um dia minha mãe, minha tia Denise, que está na glória também, minha mãe também, estavam louvando ao Senhor no templo, só as duas ensaiando. E passou um jovem na porta. E aquele jovem parou e ficou ouvindo aquele louvor, mas ele tinha que viajar. Na verdade, ele estava vindo para São Paulo, né? Ele teve que seguir caminho. Mas aquela mensagem, aquela música ficou no coração dele. E chegou aqui em São Paulo, a primeira coisa que ele fez foi procurar a igreja. Ele achou uma igreja congregacional. E começou a servir a Deus naquela igreja. Resultado disso, ele se tornou, né, membro daquela igreja, se tornou pastor, se tornou presidente da congregação no Brasil, igreja congregacional no Brasil. Como é que eu sei disso? Que meu pai, por um tempo, ele foi, né, expulso pelo meu tio da igreja batista, porque eu tinha que ser o dono da igreja. Ele foi ajudar na congregacional, que estava quase fechando a cidade lá. Ou seja, tinha 2, 3 anos. Então, o pai foi para ajudar aquela igreja. E o pai ficou lá ajudando aquela igreja para reavivar ela, né? Até que a congregacional mandou um novo pastor para aquela igreja. Aí meu pai saiu e fundou a igreja batista, uma nova igreja batista na cidade. E aí, o presidente daquela igreja foi lá, né, nesse período, e contou para meu pai realmente essa história. Que através do louvor da minha mãe, da minha tia, eles se converteram. Ele se converteu. Né? Então, o louvor é muito importante. Muito importante. Deve haver uma verdadeira, em segundo lugar, uma verdadeira comunhão. Uma comunhão uns com os outros. Essa comunhão que nós temos com nossos irmãos mostra a verdadeira transformação nas nossas vidas. Foi uma transformação real. Prova que a mudança que aconteceu não foi somente uma mudança entre o homem e Deus, uma mudança vertical, mas também foi uma mudança horizontal entre você e eu, entre nós e as pessoas, entre nós e nossos irmãos. Essa mudança é importante, essa comunhão é importante. Tinha um escritor romano chamado Celso, ele escrevia muitos textos contra a igreja, atacava muito a igreja. Ele não gostava da igreja de jeito nenhum, né? Dos crentes, dos cristãos. Mas um dia ele declarou o seguinte: como esses cristãos se amam. Então, eles viam o cuidado dos cristãos uns com os outros, e eles percebiam o amor uns com os outros, e ele teve que declarar, né, que os cristãos de verdade se amavam.
Isso tem que acontecer conosco hoje também. Nós temos que nos amar de verdade. Eu ouvi um imperador também, que eu não sei o nome dele, o professor Maurício deve saber, o imperador romano, acho que era o imperador. Ficava curioso com os cristãos. Pois ele, né, observava e ele disse o seguinte: esses cristãos são interessantes. Eles cuidam dos seus necessitados, mas também cuidam das necessidades dos outros. Eles não cuidavam somente da comunidade, cuidavam dos de fora também, das necessidades dos outros. Então, a igreja assim, é uma igreja, né, que realmente atende à necessidade das pessoas, atende ao anseio da sociedade, porque a sociedade quer ver uma igreja vibrante, uma igreja que realmente faça a diferença. Cristãos que sejam testemunho, cristãos que sejam exemplo de vida. Não cristãos meia-boca, como tem muitos por aí, infelizmente. Mas cristãos que sejam exemplo de vida. Uma igreja viva é uma igreja ousada. Ousada nas suas ações e ousada em sua mensagem. Em sua mensagem. Pois é através de uma pregação viva e coerente que o Senhor acrescenta os que vai sendo salvos. Uma pregação viva e coerente. O objetivo primeiro da igreja é a salvação de almas. Isso somente acontece através de uma pregação vigorosa da palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não dá para atrair pessoas com festas e acontecimentos sociais sempre. Pois quando essas coisas deixam de acontecer, eles vão buscar outras atrações. Eles não ficam, vão buscar outros lugares para realmente, né, buscarem atrações, buscarem festas, buscarem, né, coisas que atraiam a carne dele, não o espírito. Por isso, o meio legítimo de alcançar as pessoas, né, sendo a igreja que se ora junto, sendo a igreja que serve junto, sendo a igreja que ora junto. É uma igreja que pregue a palavra de Deus de forma viva. Forma viva. Sem inventar nada, como dizia o pastor Ernesto Nini. Não inventem nada, preguem a palavra. Eu ouvi muito isso, o pastor Maurício deve ter ouvido muito isso também. Né? Meus tempos de seminário, eles sempre falavam isso. Não inventem nada, preguem a palavra. Para concluir, quero dizer o seguinte, irmãos. Somente uma igreja viva e vibrante será simpática àqueles que o rodeiam. Nós podemos ser uma igreja assim. Nós devemos ser uma igreja assim. Devemos. Uma igreja onde verdadeiramente o nome do Senhor é glorificado. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Semana passada, eu li um pequeno livro do pastor Ernesto Tonini, que tinha o seguinte título: Você está cheio do Espírito Santo? Uma pergunta. Você está cheio? Eu faço essa pergunta para nós hoje. Nós estamos de verdade cheios do Espírito Santo? Nós precisamos ser cheios. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele é ousado, ele prega a palavra, ele ora, ele serve e ele louva o Senhor. Louva de todo o coração. Que Deus possa nos abençoar. Deus possa ter falado ao coração de cada irmão e de cada irmã.